Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talk Incógnos aqui no Mundo Incógnos, o nosso podcast oficial do canal. Já vá se inscrevendo no canal, deixem os seus comentários aqui embaixo e seja você também mais um incógnoser aqui no Mundo Incógnos. E hoje estamos aqui de novo, eu e Leonardo Barão, para trazermos... O papo hoje, né, Léo? Hoje vai ser alguma coisa assim que às vezes as pessoas acabam, digamos, criando na cabeça, né, que coisas que existem ou não existem, ou deixam de existir, que é o famoso, que são as famosas, na verdade, né, teoria da conspiração. O ser humano não consegue viver sem ter uma teoria de conspiração, porque o mundo todo tá escondendo tudo dele, tá todo mundo mancomunado para esconder alguma coisa, não, Léo? E antes que mais nada, antes que forme uma teoria da conspiração, não, a gente não mandou embora o Ivo, ele só tá com alguns projetos que ele tá fazendo pessoais, mas a gente sempre fala com ele, então antes que fale que a gente brigou, que a gente é igualzinho os Beatles, não, a gente só tá nisso, mas parece que o povo, ele tem uma criatividade imensa para poder fazer teoria da conspiração, impressionante. Sim. Abrindo aqui pro pessoal, porque algumas pessoas das quais conhecemos aqui no dia a dia, amigos meus, do Léo, do Ivo também, que sempre tá conosco aqui, sempre vem perguntar, poxa, o canal de vocês está legal, trazendo bastante tema, bastante assunto assim que chama a atenção e prende a gente para assistir, mas e aí? Como é que vocês vão começar a falar de teoria da conspiração? Então, para a gente poder começar a falar sobre teorias de conspiração, as mais diversas, as mais loucas e tresloucadas deste universo ou dos demais universos existentes, vamos então entender o que é uma teoria da conspiração, né, Léo? Da onde que isso surgiu? Por que o ser humano parece que precisa ter isso para poder conviver? E isso daí, na verdade, não é de hoje que vem as teorias, né? Elas já vêm assim, essas histórias do que alguém viu, alguém sabe, alguém escondeu, isso aí já vem de tempo, né, Léo? Desde a época que o Mick Jagger era novo. Mas tem uma coisa, eu acho que é bom a gente sempre falar, principalmente agora que a gente tá vivendo essa época lá do caso lá do P. Diddy, lá que começa a surgir um monte de teoria. Se você pegar o Instagram, o TikTok, você vê um monte de vídeo. Eles têm músicas que falam. Também tem algumas coisas lá que é realmente verdade, mas tem algumas coisas lá que os caras estão vendo pelo em ovo. Mas uma coisa também que a gente tem que entender é que assim, a teoria da conspiração, ela remonta há muito tempo, como você falou, mas esses termos começaram mais a partir do século XX. Principalmente, uma das primeiras coisas que se tem notícia de que é a teoria da conspiração foi na época do assassinato do presidente John F. Kennedy, né? Que aquilo ali, a versão oficial, todos os desdobramentos foram muito suspeitos. Aliás, isso aí é uma coisa que vale apenas só um vídeo de investigação sobre isso. E se você aí que está nos assistindo quiser saber sobre uma teoria da conspiração, um Talk Incógnos nosso aqui falando sobre a teoria da conspiração do assassinato do John F. Kennedy, comente aqui embaixo, aqui, F. Kennedy, né? Como diz lá, a palavra-chave aqui do vídeo é o F. Kennedy, se você quiser. Nós vamos falar sobre outras coisas, mas conforme os assuntos que a gente vai discorrer aqui, você vai escrevendo embaixo. Continua lá, Léo, para eu não interromper sua linha de raciocínio. Então isso daí surgiu, então, a partir do momento lá que houve o assassinato do Kennedy lá, porque ficou esquisito mesmo, assim, ó. Ficou esquisito. Teve outras coisas também que ajudaram meio que o governo está encobrindo alguma coisa. Sim, mais nos Estados Unidos teve a questão, por exemplo, de Roswell. Mas Roswell só veio à tona, na verdade, 40 anos depois. Então, quer dizer, a teoria da conspiração sobre Roswell, na verdade, ele só veio, acho que lá em meados dos anos 80, começo dos anos 90, quando aconteceu, que trouxeram isso de volta. Porque na época, quando aconteceu, já cheguei a ler sobre o assunto, foi algo assim regional, teve algumas notícias,
houve uma cobertura da mídia na época, só que a partir do momento que foi dito, não, é um balão meteorológico, acabou por isso. Só que décadas depois, quando isso veio à tona, aí que o pessoal falou, opa, pera lá, tem coisa esquisita aí, né? Até então, digamos como marco inicial seria esse daí do Kennedy, né? Sim, porque foi muito suspeito. A gente não vai entrar muito em detalhe por causa que a gente quer fazer esse vídeo especial, mas uma coisa que eu queria fazer uma pergunta é, principalmente você, Vinícius, que é psicólogo, por que o ser humano gosta tanto de teoria da conspiração? Eu acho que não é o fato de gostar da teoria da conspiração. Eu acho assim, que entra muito na questão de fatos não explicados, não completamente explicados. Quando fica algo para trás ou tentam encobrir algumas coisas, né? E então as pessoas acabam, digamos assim, acabam deixando margem para que possa haver uma outra interpretação, né? Antigamente você tinha isso porque é o governo que está escondendo, né, porque não pode saber, porque na época tinha o contexto da Guerra Fria, então nós entendemos também que existe isso por conta de esconder algumas coisas que poderiam impactar militarmente, principalmente, né? Mas só que com o passar do tempo isso aí começou a extrapolar, né? Com certeza, mas uma coisa também que a gente precisa fazer, não é uma errata, mas assim, o que eu falei no começo o termo teoria da conspiração surgiu mais ou menos na época do assassinato do Kennedy, mas existem teorias, ou vamos pensar assim, teorias da conspiração, que não era usado desse termo, mais antigas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a teoria do grande incêndio de Roma. Quem estudou sempre aprendeu que Roma pegou fogo porque o próprio Nero mandou pegar fogo. Só que, na verdade, tem alguns estudos, principalmente recente, que meio que desprovam que foi o próprio Nero que mandou pegar fogo. E também ele culpou os cristãos, então era para disfarçar a atenção. Teve muitas teorias da conspiração referente a sociedades secretas, como, por exemplo, a maçonaria, a ordem dos templários, né? Então, também teve aquela famosa lenda dos protocolos de Sião, que principalmente no final do século XIX, que eram grupos que os judeus estavam tentando dominar o mundo. Isso acabou ajudando até mesmo algumas teorias. Isso também acabou impactando com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Ter aquela filosofia que o Bigodinho, isso, que a gente não pode falar, senão é perigoso derrubar tudo, que o Bigodinho acabou interpretando muito através dessa teoria aí, né? Sim, porque o que acontece? No caso, por exemplo, havia um sentimento já na Europa de antissemitismo muitos anos antes, né? Então, esses movimentos, mas essas teorias de conspiração, elas funcionam mais ou menos assim. Eu pego uma coisa que eu não entendo e começo a criar uma fábula daquela. Mas isso aí, né? Essa fábula, sei lá, é para querer justificar algum ponto de vista que você acha que é certo? Ou acho que é certo ou não? Que você idealiza, né? Como eu falei aqui, a pessoa ela tem margem, tem algumas coisas que acabam dando margem para que ela possa pensar que isso possa ser verdade. Sim, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a ideia dos protocolos do Sábio de Sião, que é o seguinte: os judeus, desde a Idade Média, como eles não tinham acesso, eles não podiam ter terras, eles não podiam ter nada, porque eles eram perseguidos desde a época do Império. Muitos deles eram colocados, seu povo matou o nosso Messias, blá, 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 aquela coisa assim. Então, os judeus acabaram imigrando para as cidades e trabalhando no comércio e nos bancos, que era o que eles não queriam fazer. Então, eles acabaram ficando bons nisso. Então, no final do século XIX e início do século XX, a grande maioria desses magnatas eram direta ou indiretamente judeus. Né, a gente tem pessoas ali que eram... Então o judeu ele era visto como um cara rico. Então essa ideia de que, na verdade, muitas vezes era para justificar o meu fracasso, ou justificar o porquê certas coisas aconteciam. Né? Então é meio que tipo, eu pego um elemento que é verdade em certo ponto, eu crio uma mitologia para poder justificar.
E aí eu tenho o que a gente chama de fake news. Na essência, muita coisa da teoria da conspiração é uma fake news, entre aspas. Não, entre aspas, não. É uma fake news, né? Mas só que, assim, às vezes, não, assim... Pode ser, estou dizendo aqui hipoteticamente, pode ser que às vezes, de fato, o que as pessoas entendem como teoria da conspiração, em algum momento, alguma dessas supostas teorias pode realmente ter acontecido e ter sido, ou até que seja dessa forma, né? A gente não tem como saber, porque aí entra muito um trabalho de desinformação, ou seja, de contra-desinformação. É e não é. Ao mesmo tempo que você confirma, você desmente, mas não deixa com que aquilo tenha uma base sólida, né? Sim, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, existem conspirações. Não. A gente não é louco o suficiente. Então, existem grupos secretos, existem realmente coisas underground, ou algumas pessoas falam de establishment, ou falam que é o sistema. Enfim, existem esses grupos de interesses. Isso existe, né? O que a gente tem que separar, filtrar é o que é plausível, o que pode ser plausível e o que é delírio de ficção científica ou delírio da imaginação. Por exemplo, no caso do recente do P. Diddy, um monte de gente... Se você pegar o seu Instagram e o TikTok, um monte de gente de vídeo vai começar a falar: olha, tá vendo? Esse símbolo significa tal coisa. Às vezes não é nada disso. É lógico que tem muita coisa que não foi explicado, que eles escondem debaixo do pano. Cara, mas assim, que nem no caso do P. Diddy aí que você acabou de falar, P. Diddy, que tá bem em alta essa discussão. É lógico, a partir do momento que o cara fez tanta bosta, tanta merda ao longo de tantos anos, você acaba realmente extrapolando, né, não, daqui a pouco vai falar que o cara, sei lá, tá bebendo sangue de sabe, que o cara é vampiro, sei lá, você entende o que eu quero dizer? Você já viu aqueles vídeos que o pessoal pega as fotos de personalidades e depois os caras comparam com pessoas do século XIX e falam que na verdade eles são descendentes, ou são os mesmos, igual aquele do Keanu Reeves, né, que pega um cara lá e parece que Keanu Reeves tem quase 200 anos. Mas, cara, existem pessoas que são parecidas. Vira e mexe, o pessoal olha pra mim e fala: nossa, ele é a cara do Casimiro. Eu queria ter o poder da conta dele. Eu não sou o Casimiro. Se alguém achou que fosse o Casimiro, não sou. Então tem pessoas que parecem, né? E outra coisa, no século XIX, os caras geralmente não tinham muita criatividade com roupa, né? Algumas vezes, né? Mas isso aí, como a gente tava falando aqui do caso P. Diddy, você acaba criando coisas ali, extrapolando, até porque hoje em dia, como tudo é questão de você fazer clickbait, fazer todo esse tipo de coisa que é para chamar atenção, é lógico que os caras vão em cima disso aí criar as mais diversas teorias, né? Até porque se alguém viesse aqui, vamos supor, há um ano atrás, e saísse dizendo que existia esse cartel criado por ele, ia falar que isso é uma teoria da conspiração. Até que a hora que aquilo, a bomba estourou, e todo mundo fala, aí você vai ver todo mundo que tá envolvido, ou pessoas que estiveram ou passaram por dentro daquela situação dele lá, né, até celebridades nacionais aqui, né, no Brasil e tudo mais, você fala, caramba, você vê que tem todo mundo tá com o rabo preso com o cara de alguma forma, né, e aí você vê que lá atrás, na época, o próprio Michael Jackson, né, aí você entra na teoria de que, o Michael Jackson, ele não morreu, ele foi assassinado, né? Será que o Michael Jackson tá vivo? Porque ninguém viu o caixão aberto. Aí você entra naquela coisa de que no velório do Michael Jackson, em 2 ocasiões, havia uma pessoa, uma mulher loira, que você via que ela realmente aquilo... Cara, você via que a pessoa tava usando uma máscara e do lado tava o cara que era o segurança particular dele. Aí você começa a falar, tem um negócio meio esquisito. Quer dizer, é aquilo que a gente falou. Acabam criando algumas brechas, algumas situações, que aí você fala,
putz, será que esse cara tá vivo? E daí acontece tudo esse negócio do pedido. Já pensou se dá 5 minutos? O Michael morreu. É igual filme. Se não tem corpo, não sei. Exatamente. E outra coisa, tem muita gente que se aproveita, muitos canais, tanto é que, por exemplo, o nosso canal aqui, o que a gente já fez? Esse caso do pedido estourou há o quê? Um mês atrás. A gente só tá falando disso agora, né? Por quê? Porque uma coisa é a gente pegar o negócio e ser clickbait. O propósito do canal nosso não é fazer isso. O propósito é a gente falar sobre temas mais abrangentes. Esse caso... O nosso canal, ele é propositivo. Exatamente. Não é o canal de cortes, assim, do... Mas também, se quem quiser, fique à vontade. E outra, somos propositivos, mas não somos a fonte definitiva do conhecimento. Nós estamos aqui porque nós somos incógnitos, ou seja, estamos à busca do conhecimento, hein? Exatamente. Mas a gente tá falando muito do pedido e esqueceu de falar que existem outras teorias. Não, mas é que você elucidou aí muito bem com esse exemplo de algo assim extremamente que está em voga. Né, que esse caso aí. Mas assim, eu acho que antes da gente continuar entrando na questão dos de teorias de conspiração, eu acho que é legal a gente até trazer pro público aqui que está nos assistindo, né, que está nos acompanhando, o porquê que o ser humano precisa disso e qual que é essa necessidade. Então, como a gente começou a falar aqui, que é que para que você, sei lá, tenha de alguma forma, psicologicamente, que isso te mostre ou, sei lá, ou que te traga uma certeza de que aquilo que você entende como mundo, como realidade, na verdade, ela é produzida para que você tenha uma crença sobre algo. E aí a pessoa vem com essas teorias de conspiração que se diz, tem um grande plano que tenta me tirar do foco real das coisas. Esse ponto que você falou, eu vou fazer uma comparação bem assim. Quando o cristianismo surgiu, mais ou menos nos anos 30 do primeiro século, diferente das religiões que existiam na época do paganismo, que eram religiões assim com histórias bem diferentes, coisas assim, a mensagem do cristianismo primitivo, ele era muito simples. Muito simples. Tanto que depois houve algumas certas colocações de outras filosofias, coisa assim, mas isso é um papo, outra coisa e tal. Mas o que fez muita gente ficar não querer de imediato o cristianismo é porque, tipo, é muito simples. É muito simples isso. Por que eu vou fazer isso? Não, a minha história é mais legal, tem monstro, tem coisa assim. Então, às vezes as pessoas, elas, ao meu ver, eu tô falando ao meu ver, ficam irritadas com a simplicidade de certas coisas, então eles querem criar coisas, não pode ser, que na verdade eles estão mentindo pra mim, gera até uma porque paranoia. Isso daí é algo ligado ao aspecto psicológico, começa por aí, não só psicológico, claro, mas social. E isso, de repente, sei lá, é algo que ajuda a lidar com certas com incertezas, né, com ansiedades, até de repente, sei lá, com o desejo de pertencer a algo maior. Né? Então, existem alguns motivos pelos quais, sei lá, de repente as pessoas se sentem atraídas por isso, porque elas vão estar participando de grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento. Mesmo que às vezes elas tentem ou deixem de lado a razão ou a lógica diante daquilo lá, simplesmente porque ela está dentro daquele nicho de pessoas onde que ela é aceita. Sim, com certeza, com certeza. E outra coisa também, às vezes, essas teorias, coisas assim, fazem que justificam aquilo que é, tipo, a minha vida não dá certo por causa disso. Né? Não é porque eu, por exemplo... eu fiz um investimento ruim e perdi tudo, não porque eu fiz um investimento ruim e escolhi mal. Porque, na verdade, existe uma conspiração de pegarem meu dinheiro e pagarem pra tal coisa. Não, cara, você que fez besteira. Mas aí, a gente consegue, pesquisando, a gente entende assim, que dentro desse conceito,
tá? Do que é uma teoria da conspiração ou as teorias da conspiração, das conspirações também, existem 7 elementos, tá, que compõem esse questionamento ou essa ideia. A primeira é a necessidade de controle em tempos de incerteza, como hoje. Então você precisa estar buscando ter algo que te ajude a tentar não ser controlado, mas você mesmo criar isso, né? Então aí você tem a desconfiança das autoridades e instituições, busca por explicações simples e diretas, né? Que às vezes as pessoas acham, como você acabou de colocar aí, que o cérebro humano ele tende a sempre estar buscando a explicação mais simples. Nós até falamos em um dos nossos vídeos do Cãibra do Cérebro, que é isso, né? Que o nosso cérebro ele tende a ter um menor dispêndio de energia, ou seja, ele vai sempre procurar a situação mais simples. Mas às vezes, em situações complexas ou grandiosas de impacto, desastres, assassinato e tal, o nosso cérebro parece pedir uma explicação, como você acabou de colocar, né? Aí depois tem a necessidade de pertencimento, de identidade, como a gente falou aqui, né? O atrativo por revelações e mistérios. Cara, isso daqui, há umas semanas atrás, o próprio Sacani, em uma dos podcasts que ele participa. Complicado esse meu, ó. Tamo junto, é isso aí. E ele falou exatamente isso, o atrativo por revelações e mistérios. Por quê? Cara, se de repente você tá ali trocando uma ideia com um grupo de pessoas, tá, que tem uma percepção sobre um dado assunto. Vamos lá. De repente, você descobre que aqui, ou acontece algo que comprova que aquilo que você estava falando tinha lá um fundo de verdade. Então vai falar, tá vendo só? Tá vendo só? Eu tô aqui, eu sei, porque nós recebemos. O que a gente tá falando é verdade. Então você passa a ter essa coisa de que você era um grupo especial. É que você teve primeiro, sim, porque as pessoas querem ter a expectativa de serem pertencentes a um primeiro contato, uma primeira descoberta ou revelação. O que você está falando, Vinícius, é mais ou menos assim. Vamos pegar uma comparação. Nossos avós viveram essencialmente a Segunda Guerra Mundial, que foi um evento que mudou, sim, a história do mundo, certo? Nossos pais, ou algumas pessoas, viveram a Guerra Fria, que também mudou a história do mundo. Guerra do Vietnã, certo? Guerra do Iraque. A Guerra do Vietnã, a própria chegada do homem à Lua. Ó, isso enfim, aí é teoria da conspiração, hein? Opa, calma, não dá spoiler. A nossa geração, que eu falo, tipo, final dos anos 80, começo pra cá, ela, tipo assim, ela precisa de um senso de coisa que mudou o mundo. Parece que a mudança da internet, a criação da internet, ou a criação da clonagem do primeiro animal, essas coisas assim não eram o suficiente. Quem viveu nos anos 90 lembra das teorias da conspiração mais maluca que tinha. Que era, por exemplo, lembra do chupacabra? Na época do chupacabra. Do bug do milênio. Nossa, o bug do milênio. Putz, agora você foi, né? O mundo ia acabar em 2012, né? O mundo ia acabar mesmo em 2012. E tudo isso fortalecido, né? Digamos assim. Nostradamus. Também com Bob Lazar, né, no começo dos anos 90, falando sobre a Área 51, que deu aquele boom de coisas de ufologia, que até saiu o seriado do Arquivo X, que nós até comentamos isso em uma das lives nossas aqui, falando sobre Arquivo X, né? Então, todas essas coisas, parece que, tipo, meio que algumas nossas gerações quisessem um propósito, tipo, a minha geração foi a geração que descobriu a verdade sobre tudo, a que descobriu que tinha alienígena conspirando contra a gente, sabe? Tipo, é um senso de querer fazer parte da história. Esse senso de querer fazer parte da história é uma coisa boa. O problema é que você tem que saber direcionar. Porque senão você começa a achar pesquisa infundada. Você começa a ficar... e a gente acaba empurrecendo. Existem pesquisas que parece que tem claramente que a população está empurrecendo, está chegando numa realidade. A gente quer muita realidade de Star Trek, mas a gente está parecendo indo para a realidade daquele filme com o Terry Crews chamado Idiocracy,
que a humanidade está decaindo ao conhecimento. Daqui a pouco a gente tá jogando Gatorade na mas isso daí, a gente até comentou aqui em off que isso daí é a primeira vez que existe esse dado real, que é a primeira vez desde quando eles começaram a fazer a medição desse nível de conhecimento da humanidade, né, em termos dos globais, é a primeira vez que houve realmente uma queda significativa desde quando eles começaram a fazer isso. Sim. Aí vai falar o quê? Que isso aí também é uma teoria da conspiração, que é para esconder algum dado, alguma coisa. Peraí, essa não faz sentido. Você tem que escolher um dado de que as pessoas estão ficando burras. Eu esconderia esse dado. Todo mundo sabe não, disso. Porque tem isso também, não sei se você chegou a ver, que é por isso. Não, nós estamos vivendo uma época onde está tendo grandes avanços tecnológicos, óbvio, a gente percebe isso diariamente, né, de uma velocidade muito rápida, e o acesso à informação ela é instantânea, né? Então, assim, as pessoas falam, não, mas não tem como a humanidade estar ficando ignorante. A partir do momento em que você passa a ter mais facilidades, né, para algumas coisas, para outras você passa a ter mais dificuldades, né? Mas aí vem um ponto. De fato, nós temos mais acesso à informação. Agora a pergunta é a qualidade da informação. Porque até mesmo vamos pegar aqui, até mesmo as teorias da conspiração que tinha no passado eram muito mais elaboradas, apuradas em algumas coisas. As principais, as que se manteram. As mais atuais, elas também não são apuradas. Elas falam, uma teoria da conspiração falam que na verdade que a Terra é plana, né? Que é uma teoria retardada, vai. E que a Austrália não existe. E que, na verdade, quem trabalha na Austrália é um robô. Cara, mas nem os roteiristas do Kurt não conseguem fazer um negócio aí desse. Eu te falo, você imagina, se coloca agora no lugar... na Austrália. No lugar do Galileu. Tá, vamos lá. O Galileu, mas aí a gente vai entrar num outro ponto que é exatamente isso, que é a teoria de conspiração, né? Que até... Galileu, na verdade, não existiu? Não, isso. Mas assim, o cara foi lá, ele lutou contra um sistema mostrando que... Quase foi morto por causa disso. Quase foi morto, teve que jurar lá junto com o Papa para ele poder sobreviver. Agora você imagina, o cara passou por tudo isso para ele poder comprovar, aí me vem uns caras depois de uns par de séculos e fala que a Terra é plana. Cara, não dá vontade. Agora, se eu fosse ele, falava assim, quer saber uma coisa? Ele mesmo pegaria o fósforo, tacava o fogo e se jogava na fogueira. Ele falou assim, não, vamos deixar do jeito que tá, porque vai ser perca de tempo. Cara, e outra coisa, eu rebatendo. Porque na Bíblia, cara, eu vou dizer, eu sou cristão, os caras não entendem que existem certas coisas nas escrituras que são metáforas e simbolismo. Cara, os caras não aprendem. A gente sabe que hoje tem gente que não entende mais ironia e sarcasmo. Mas aí entra dentro da teoria da conspiração, porque a gente tem que esconder isso, porque na verdade quem criou tudo foram os Anunnakis, entendeu? Você entendeu? Mas vamos lá. Seguindo então aqui, como a gente falou aqui, o atrativo, né, de revelações e mistérios, aí também tem a fuga da realidade e explicação para as injustiças, né? Então alguém tá manipulando tudo porque essas coisas sejam como elas estão. Aí entra naquela coisa de que a gente não pode saber, né? E tem a influência do ambiente e da cultura digital. Então, nesse caso, o ambiente online, como a gente está falando aqui agora, ele acabou ampliando esse acesso e a propagação de teoria de conspiração, né? Então, as redes sociais, fóruns, canais, vídeos, facilitam esse contato de compartilhamento, né, das informações e tal, embora nem sempre elas são verdadeiras, né? Mas elas acabam aí gerando um senso de comunidade, né? Então, a internet também permite que as pessoas busquem e acabam se cercando só desses conteúdos, que daí a gente entra na questão do algoritmo, que acaba reforçando isso, essas crenças, né? Então ela acaba criando bolhas ou nichos dessas informações, então essas teorias de conspiração, elas acabam se tornando ainda mais reais para elas, que é aquilo que a gente falou, a necessidade de pertencimento de um grupo que crê em algo. Sim, e não se esqueça também que como eu falei, a internet, ela deu voz para muita gente
estúpida. A pior coisa, assim, as piores coisas, existe uma teoria chamada teoria da estupidez, que o estúpido, quando o estúpido tem poder, é a pior coisa, porque ele tem o poder de acabar com a tua vida. Ou acabar com um país, ou acabar com uma cidade, porque é o cara que pode destruir. Quem já não teve aquele chefe que fala assim, como esse cara tá lá? E ele é estúpido, e esse cara é o cara que vai determinar se você vai continuar no emprego ou não. Então a internet, ela deu a voz pra muita gente. Eu posso dizer aqui a público que eu já conheci um assim, desse jeito aí. Eu falava pra você, é complicado, você fala assim, cara, mas tudo bem, a pessoa tem até um conhecimento técnico e tudo mais, mas fala, puta que pariu, isso aí parece um jumento lidando com os outros, que é só um coice, e aí é isso que você tá falando. Mas o problema não é o estúpido que é grosso, é o estúpido que ele não admite que tá errado. Então, eu tenho uma teoria da conspiração, uma teoria de que essas teorias da conspiração foram feitas para distrair as pessoas das coisas que importam. Então vamos lá, agora nós vamos entrar então em cortinas de fumaça. Já que você tá falando isso, vamos entrar aqui um pouco na seara de um local que tem muitas teorias da conspiração e Nova York. É assim, como um todo, porque assim, cortina de fumaça. Normalmente, ou pelo menos quando começa a ter algum tipo de ebulição social, cultural, política ou qualquer coisa, sempre acaba surgindo algo para dar uma ali no meio. Por exemplo, há tempos atrás, saiu aquelas informações nos Estados Unidos na liberação do Pentágono de informações sobre os OVNIs, que agora se chamam UAPs e tudo mais, e aquilo acabou tirando bem a atenção sobre coisas que estavam acontecendo ali no cenário político nos Estados Unidos, e aquilo ficou no mundo inteiro, o foco mudou para aquilo. Aí teve a guerra da Ucrânia, aí depois teve a situação lá que o pessoal estava falando que da aparição de OVNIs ali, aí já tira um pouco o foco, porque aí já é drone, já não é mais. Que depois provou-se que era balões no ano passado, né? Ou foi no começo desse ano que a gente teve lá as invasões lá do abatimento lá de algo lá que falam que foi balões, que era da China, que depois não era mais, que mandaram caça. Então sempre tem alguma coisa, é o que a gente falou aqui no começo. Sempre vai existir alguma coisa que vai deixar um rastro que dá pano pra manga pra você acabar criando esse tipo de coisa. Porque normalmente, assim, poderiam ser mais claros e objetivos, mas nem sempre, mas às vezes a situação é que as próprias forças militares, quaisquer que sejam elas acabam trazendo conclusões não satisfatórias para certas explicações. E aí onde ela acaba dando margem para isso. E acaba criando essa cortina de fumaça, às vezes até intencionalmente. Sim, isso impactar também na sociedade no geral. Por exemplo, muitas teorias, até mesmo alguns fatos que foram colocados, por exemplo, existem várias teorias, eu não vou falar se é conspiração ou não, do próprio evento que aconteceu em 2020, que impactou em muitos países, não somente na questão econômica, mas também na questão política. Aquilo lá que aconteceu em 2020 também teve até história de controle populacional, né? Sim, e também, por exemplo, esse caso, de novo, do P. Diddy, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, não sei se vai influenciar o ponto, por exemplo, das eleições americanas, ou, por exemplo, alguns eventos que aqui no Brasil, a gente sempre fala lá de fora, mas aqui no Brasil, nós tivemos alguns eventos que influenciaram vamos pensar assim, do ponto de vista político. Nós tivemos morte de pessoas que até hoje nunca foi explicado, né? Ulisses Guimarães, o Eduardo Campos. Mas lá foi atrás acidente, o JK. O Getúlio. Não, o Getúlio. A renúncia do Jânio Quadros. Né? Mais recentemente nós tivemos algumas coisas que aconteceram, por exemplo, a própria pandemia. O próprio PC Farias, cara. O PC Farias, isso que a gente só tá falando da questão política, né? Que é onde existe assim, a possibilidade real de fato essas teorias de conspiração, algumas, serem bem certeiras dentro de suas teorias, né? Não ser tão teoria assim, né? Talvez as motivações sejam certeiras, agora os reais motivos a gente não sabe, mas
toda vez que tem alguma coisa política, a gente sabe que tem algum dedinho que aquilo não foi um mero acaso, às vezes, né? Isso a gente pegou o exemplo político, mas também, do ponto de vista, vamos pensar assim, do entretenimento no Brasil, há muitas coisas que eram consideradas, não teorias, mas muitas coisas que nunca foram explicadas, aconteceram. Por exemplo, vou pegar de novo o Silvio Santos. O Silvio Santos, porque ele falou, muitos anos depois, que os donos do poder não deixavam ele ser quem ele é, por isso que ele virou dono de televisão. Aí a gente vê várias pessoas falando o porquê, porque aí depois a gente entendeu que, na verdade, ele alugava o horário, aí ele emprestava dinheiro, os caras queriam tirar porque ele era muito popular, eles queriam ser mais elitizados em algumas coisas. Então a gente viu, depois de anos e anos e anos, que o porquê o Silvio Santos se tornou o Silvio Santos. E isso impactou, um caso, positivamente, né? Mas às vezes acontece coisas muito estranhas, como, por exemplo, a morte dos Mamonas Assassinos. Foi uma coisa estranha, foi uma fatalidade, foi. Né? Então isso impacta tudo no nosso... A morte do Ayrton Senna, muitas teorias surgiram. Que tinha que por conta que ele tinha se recusado teoricamente a correr aquilo lá por conta de que a FIA pudesse estabelecer melhores normas de segurança para os pilotos, aí falaram que ele que não podia porque ele estava indo contra o sistema, eles não iam cancelar uma corrida porque tinha muito dinheiro, né, e que lá na curva, né, tinha um atirador e atirou na cabeça dele lá e ele acabou batendo, porque tem essa teoria, né, da conspiração. E também tem até as teorias, por exemplo, que o Brasil entregou na Copa de 98. Essa é complicada, porque falou assim, não, o Brasil entregou a Copa de 98 para ganhar de 2002. Mas quando que isso vai acontecer? O Brasil foi lá e ganhou de 2002. Aí todo mundo fala, aí tem quem fala, não falei? Eu não falei? Tem algumas coisas. Mas e o 7x1? O 7x1, por exemplo, tem teoria da conspiração. Aquilo, tem teoria daquilo, com um time horrível daquele? Existe teoria? Tem teoria que, na verdade, a Alemanha segurou, porque ia ser uma... não, aí tudo bem, isso aí não é nem teoria, isso aí já foi, os próprios jogadores falaram que eles deram uma segurada, porque ali, nossa, era dar com um gato morto na cara, né, bater com um gato morto na cara da seleção, né, que é complicado. Mas aí, Léo, você acha que as teorias de conspiração, eu acho assim, elas, de alguma forma, elas acabam impactando na sociedade. Só que assim, a gente vê hoje que tá sendo um campo fértil, digamos assim, no sentido de merda, né? Porque o que tem... Porque assim, como dizia um amigo meu, né? É fazendo merda que a gente aduba a vida, né? Então... pensamento filosófico aqui do meu grande e eterno amigo Luiz, que já está em outras dimensões. Então, assim, você vê que essas algumas teorias, tem gente assim que gosta de assistir sobre o tema, vai assistir um vídeo, porque é curioso, não vamos dizer que não. É curioso, né? É curioso, é legal você pensar na possibilidade de. Agora, pessoas que debatem de uma forma assim, a unhas e dentes, sabe? Como se fosse torcida organizada, alguma coisa assim. Cara, isso aí já é doentio. Eu quero que você me responda se é uma teoria da conspiração, que acordo o Kurtzman fez para destruir tanto a franquia de Star Trek. Não, isso não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração, assim, não, ele foi colocado lá com a intenção de fazer isso. Não, ele foi contratado, que é incapacitismo mesmo dele. Aí é outra coisa, tá? Pra quem não sabe, que tá nos assistindo, Alex Kurtzman, ele é... a Kathleen Kennedy de Star Trek, ou seja, o responsável por Jornada nas Estrelas Star Trek, assim como a Kathleen Kennedy é de Star Wars, que estão fazendo um ótimo serviço de destruir duas grandes franquias super estabelecidas há mais de décadas. E um beijo, um abraço para esses dois que estão fazendo um serviço, de bosta, bem feitinho. Como diria o Chaves, que descanse em pança, né? Mas aqui, Léo, vamos então aqui pra gente até arredondar e arrematar aqui o nosso Talking Cognos de hoje. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui algumas, né, das grandes teorias aqui, as maiores conspirações, né? Acho que a gente pode começar falando, né, brevemente aqui da não aterrissagem do homem na Lua.
Que isso daí Ah, é a cara, farsa essa do teoria momento, é né? muito Que o boa. homem nunca foi à lua, né? E aí tem gente que fala, não, mas não tá conseguindo ir hoje. Cara, não é que não tá conseguindo ir hoje, cara. Tem questão política, tem questão econômica, sabe? É preferível dar a resposta mais simples. Ah, não foi. Então tudo que aconteceu, tudo quanto é registro que tem guardado, tudo aquilo foi manipulado. E se foi? Cara, e se foi? Tem duas coisas algumas coisas que são interessantes sobre essa o Elon teoria. Musk disse esses dias atrás, né? Ele falou assim, ó, se os Estados Unidos não tivessem ido pra Lua, vocês podem ter certeza que a União Soviética ia ter desmascarado isso na hora. Esse ponto que o Elon Musk No meio da corrida da Guerra Fria, pô, você acha que... Não, porque, tipo assim, cara... não, eles perderam. Eles mentiram. Porque a teoria diz o seguinte, que, na verdade, tudo aquilo ali foi dirigido pelo Stanley Kubrick, né? Porque foi mais ou menos naquela época daquele filme 2001. Acho que teve 1 ou 2 anos de diferença do filme pro... Tipo, na minha opinião, eu acho esse filme muito chato. Eu sei que ele é importante, mas eu acho ele muito chato. Desculpa. Não, mas desculpa lá, ele não foi um filme. Aquilo lá, na verdade, foi um experimento para que eles pudessem fazer a chegada do homem à Lua. Então. E o valor lá, porque foi de 200 milhões, porque o custo para levar o homem à Lua foi de 200 milhões de dólares, isso nos anos 60. Cara, para pensar, a gente tá falando que um filme de 200 milhões de dólares, esse filme, em 1960. Cara, mas nem o Senhor dos Anéis custou isso em 2001. E outra coisa, tem até um vídeo do Pedro Loss, no Ciência Todo Dia, que ele fala que existe um cálculo para saber quanto tempo demora para uma pessoa desmascarar uma mentira, coisa assim, ou uma... Se não tivesse ido, a NASA tinha, em 1969, 400 mil pessoas trabalhando. Você acha que alguém não ia comprar? Mas aí entra aquela coisa da teoria da conspiração, né? Mas você imagina... Não, porque não é só isso. Se você imagina colocar todas essas pessoas em sigilo. Né? 400 mil pessoas. Fora, né, Léo? Eu acho que foi o Nelson Travnik, que é um astrônomo que faleceu recentemente, que ele participou na época da chegada do homem à Lua, né? Ou como dizem, da suposta chegada, que através de astrônomos amadores, eles ajudaram, como você falou aí, a NASA a estar mapeando o percurso, porque através de observações com telescópios em terra e tudo mais. Então houve uma rede muito grande de pessoas trabalhando nisso. Agora você imagina, 400 mil pessoas para ser uma mentira dessa, por quê? Historicamente fica mais sensacional você imaginar que o Stanley Kubrick, lá na Área 51, em algum estúdio debaixo da terra, criou tudo aquilo. Porque se você for ver, tem um filme que saiu esse ano, com a Scarlett Johansson e o Channing Tatum, né, o ator lá, chama Como Vender a Lua. Eu não vi esse filme, tem mas eu vi outro filme, se não me falha a memória, eu acho que é... O Family Guy zoou isso eu acho que chama Operação Avalanche, um filme, acho que é de 2014, 2016, por aí. Então são 2 filmes que mostram isso, né? Você vender a ideia do homem chegar à Lua. E você sabe o que eu acho mais fantástico? Pô, com uma puta de uma teoria dessa, ninguém chegou e fez um filme de verdade, sabe? Botar um cara caracterizado como Stanley Kubrick, nós vamos fazer isso, sabe, fazer um filme mesmo, ou uma série tipo na Netflix, que nem a série lá do For All Mankind, fazer como fosse fatos reais, assim, você fazer um seriado, um filme, fazer assim, não, vamos jogar isso pra valer mesmo, fazer como se fosse um documento histórico. Aí vai ter gente que vai falar, tá vendo, filmaram o negócio. Não, e eu garanto que hoje, que a NASA ela tem o projeto Artemis de volta à Lua, né? Vai ter gente que vai falar que isso é IA. Pode ter certeza que vai ter gente mas quando tem os lançamentos de foguete aí, que nem agora, nesse exato momento, se vocês entrarem aqui no YouTube e colocar lá no Space Today, agora,
tá? Domingão, isso aqui tá sendo gravado à noite. O Sérgio Sacani tá ao vivo com 4.500 pessoas assistindo o lançamento... Tudo robô. Do lançamento do Falcon 9 Starlink. Do grupo 677. E quando tem o lançamento do foguete, aí tem aquelas imagens de satélite, perdão, aquela da onboard, soltando. Não, isso é tudo gerado por inteligência artificial. Isso aí é tudo efeito especial. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando, por exemplo, o William Shatner, nosso eterno Capitão Kirk, foi no foguete do Jeff Bezos, era, na verdade, um dublê de corpo? Cara, o cara foi capitão da Enterprise. Isso, aquilo lá pra ele é nada, que é pra atuação. Aquilo é atuação. Aquela parte que ele tá flutuando dentro da cápsula, lá que ele para, ele olha e fica, oh my God, this is... Na verdade, ele tava com cagaço na mão. Desculpa, o William Shatner, a gente ama ele, mas ele não é um ator que vai ganhar. Não é uma Meryl Streep, desculpa. Isso daí isso é sensacional, né? Teorias da conspiração. Vamos lá. O cara interpretou Capitão James Tiberius Kirk em Star Trek, certo? O capitão que era o verdadeiro cowboy do espaço. Pegava a mulher pra caramba, enfrentava os Klingons na unha. Era inteligente pra caramba. Inteligente, se equiparando ao Spock ali em nível de jogo de xadrez, certo? Só que na vida real, o William Shatner, o Capitão Kirk, quando subiu no foguete do Jeff Bezos e fez um voo panorâmico em alta órbita, o cara quase se borrou. Porra! E é legal você ver o pessoal falar assim, caramba, você enfrentou você derrotou o Khan! Tá com medo de só dar uma catapultada e voltar. Cara, aquilo lá foi fantástico, cara. Então por aí... Então não é IA, porque nenhuma IA consegue transmitir com tanta maestria o cagaço. Não, cara, aquilo lá, você via... Isso que é o mais legal, cara. Aquilo tornou o filme Galaxy Quest real. Porque é a mesma coisa. Lembra do personagem do cara lá que imitava um extraterrestre imitando o Spock? Que quando ele... o que fez Snape, né? O Severo Snape. Quando ele viu os... Alan Rickman. Quando ele viu os extraterrestres de verdade, o pavor que ele ficou, que ele queria sair correndo. É a mesma coisa, cara. Então, assim, tem certas coisas, gente, que... Teorias da conspiração, como a gente colocou assim, por exemplo, aconteceu o acidente que teve a tragédia, que teve a morte da Lady Di. Ali você pode colocar muitas coisas, porque aquilo ficou... mas tava fugindo de paparazzi e tal. Pô, esses caras fogem de paparazzi todo santo dia. Acontecer daquela forma, aquilo foi estranho, porque a gente sabe que tinha muita, digamos, discordância ali dentro ali do palácio ali. Então tinha algumas coisas ali muito estranhas, né? Como a gente falou de alguns políticos aqui, do próprio John Kennedy. Então... a gente vê que às vezes é mais fácil realmente você criar isso para poder justificar certos fatos do que, sei lá, e chegar e encarar aquilo e falar, porra, isso aqui realmente aconteceu dessa forma e... Sim, assim como também tem gente que tem a teoria de que o 11 de setembro foi fabricado. Sim, porque se... Para justificar uma guerra... Mas o curioso é que nesse caso você vê estudos que os caras justificam cientificamente que aquilo não poderia ter acontecido se não tivesse tido, digamos assim, uma colaboração por ambas as partes, porque aquilo lá também tinha uma questão política para justificar uma invasão lá no Iraque, lá e tudo mais, né? Sim, assim, lógico que a gente não tá dizendo que na época os Estados Unidos ou até, enfim, eram santos, assim, mas que tinha muita coisa estranha, tinha. Mas assim, tanto eu como você, acho que a grande maioria das pessoas que assistiram esse vídeo lembram que estava fazendo no 11 de setembro de 2001, que aquilo ali realmente mudou o mundo. Mas existem muitas teorias da conspiração, até mesmo a teoria da própria... que inicialmente são teorias da conspiração, depois são comprovadas que não era. Tem gente que tem teoria da conspiração, por exemplo, de vacina. Sim. Né? Tem muita... É lógico que tem gente que tem aquela teoria vem maluca, que coloca chip. Cá. Você não virou nenhum tipo de réptil? Não. Não tem uma cauda, não tem uma escama, porque de repente você... Eu tenho uma barriga, serve?
De repente você não virou um réptil, mas você pode ser um reptiliano. Você está infiltrado aqui. Olha, essa teoria é muito boa. Então, pessoal, estamos aqui chegando no final do nosso Talk Incógnos, aqui no Mundo Incógnos, eu e o Leonardo Barão. Vocês gostaram desse tema? Gostaram? É divertido, é gostoso falar sobre isso aqui, porque, poxa, a gente é um escapismo, né, Léo? A gente falar sobre essa... Dá pra fazer uma parte 2. Tá, ou assuntos específicos. Vocês querem que nós estudemos aqui e tragamos, ou sei lá, que a gente possa estar trazendo para vocês aqui em tela pra gente fazer esse debate? Se quiser que nós façamos esses próximos Talk Incógnos ao vivo também, para você participar conosco no chat, comenta aqui embaixo que de repente a gente pode estar trazendo outras pessoas para estar participando e fazer esse debate ao vivo com vocês participando no chat e abrilhantando ainda mais o conteúdo do nosso papo. Então, se inscrevam no canal, façam parte do Mundo Incógnos e seja você também mais um incógnito ser aqui no Mundo Incógnos. E lembre, não é uma teoria da conspiração. Na verdade, isso tudo que nós vivemos é uma mera simulação. Um abraço a todos e até o próximo Talk Incógnos.